Aleluia. Glória a Deus. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Com o pastor André Lopes. Bom dia, shalom de Deus na sua vida. Hoje é segunda-feira, esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. E amados, estamos aqui na direção do Espírito Santo de Deus para declarar as verdades que libertam. Hoje minha costelinha não veio, está cansada, mas eu quero que você coloque, se você vai interagir conosco nessa manhã, pelo WhatsApp ou pelo Facebook do Ministério Palavras da Fé, e logo mais essa programação estará também no YouTube. Coloque assim: a morte e a vida está no poder da língua. Ou então coloque: nas minhas palavras há poder de vida e há poder de morte. Você possa compreender que tudo que possamos estar falando está gerando vida ou está gerando morte. Convido você, nessa manhã de segunda-feira, hoje eu creio que deve ser o dia 9 de 6 de 2025, e esse é o dia que Deus fez. Vamos fazer uma confissão de fé. Creia, porque nós vamos gerar vida, gerar bênção sobre nossa casa e sobre os nossos. Diga assim comigo. Você que está aí do outro lado, não vou ter minha esposa para repetir, mas você vai ser minha segunda voz aí do outro lado. Diga assim comigo: Senhor, eu profetizo, a minha família é um território de milagres. Toda palavra contrária está quebrada pelo poder do sangue do Cordeiro. Onde havia confusão, o Senhor está trazendo paz. Onde havia escassez, a provisão está chegando. Onde havia enfermidade, a cura está se manifestando. Eu declaro, eu profetizo, aleluia, que a minha casa será conhecida como um lar de adoração. Filhos tementes a Deus, casamento restaurado, vínculos fortalecidos, e nenhuma arma forjada contra a minha vida prosperará. Toda maldição, ciclo de dor e destruição está sendo cancelada agora. O céu está em movimento ao meu favor. O Senhor está escrevendo uma história sobre o meu lar, em nome de Jesus. Que as bênçãos de Deus, que enriquece e não traz desgosto, repouse agora sobre a minha casa, em nome do Senhor Jesus. E quem crer diz amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, diante dessa confissão de fé, eu quero trazer algo como um propósito daquilo que nós vamos fazer a partir de quarta-feira agora. Se hoje é 9, terça 10, 11, quarta-feira, nós estaremos com um propósito de reconstrução. Foi essa palavra que o Senhor colocou na vida da minha esposa de uma maneira: recomeçar, reconstruir, reformar. E nisso, amados, estaremos com 52 dias. Foi o tempo que Neemias fez para construir, reformar, trazer os muros a serem restaurados em nome de Jesus. E nós sabemos que Neemias ele passou mais tempo orando do que reconstruindo. Mas nós vamos partir para a reconstrução de lares. E nós temos aqui 52 títulos que nós vamos estar todos os dias aqui na rádio. Também, quando for sábado e domingo, nós vamos fazer também a nossa livezinha e trazendo para a igreja. E quando for quarta-feira agora, venha com um propósito. Escreva algo que você possa dizer: essa é a muralha que precisa ser reconstruída. Lembre que nós saímos de uma derrubada de muralhas daquilo que o inimigo fez. Então nós vamos agora reconstruir, recomeçar e declarar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, aguarde aí, quando for quarta-feira que vem, estaremos começando aqui, trazendo reconstrução de muralhas. Isso mesmo, para que nossa casa tenha proteção sobre o nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, nós fizemos uma confissão de fé. Vamos agora orar a Deus, pedindo sabedoria, que a nossa boca seja a boca de Deus
e tudo que seja feito aqui na rádio, seja para o louvor e para a glória do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Momento de oração. Senhor Deus e Pai que está nos céus, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Senhor. Pai, que a Tua unção, que despedaça o jugo, vá ao encontro agora de várias pessoas que estão ouvindo agora essa rádio. Por esse aplicativo da rádio, da 104.1, pelas ondas sonoras, por essa internet. Senhor, que essa palavra possa produzir vida, cura, libertação, que haja luz no meio das trevas. Senhor, que a Tua forma de bondade e misericórdia nos alcance. Essa é a nossa oração nesta segunda-feira, nesta semana, para que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Oramos em nome de Jesus e convidamos, Espírito Santo, Tu és bem-vindo a essa programação, em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra de Deus nesse momento. Abra o seu coração e ouça uma palavra. Amém, de Jesus. fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, a morte e a vida está no poder da língua. Isso mesmo. A morte e a vida está no poder das nossas palavras. A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua e quem bem a utiliza come do seu fruto. O que você já amanheceu declarando nessa manhã? Eu já amanheci declarando vida, saúde, prosperidade, paz, provisão, restituição, tudo aquilo que o inimigo tentou plantar, arquitetar contra a minha vida, caindo por terra em nome de Jesus. A nossa oração, ela tem que ser de uma maneira que, trazendo à existência aquilo que não existe, crendo, confessando, mesmo que não esteja em nossas mãos, nem ao alcance dos nossos olhos. Mas a palavra do Senhor nos diz que a língua, ela é como fogo. Isso mesmo. A Bíblia diz em Tiago capítulo 3, verso 6, diz: Ora, a língua é fogo, imunda iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas no inferno. Muitas pessoas vão para o céu pela confissão de fé, mas também muitas pessoas vão para o inferno por não confessar e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Pessoas que estão vivendo hoje uma vida medíocre, paupérrima, capenga, porque a sua boca só fala aquilo que é de negatividade, destruição. Na sua boca não tem uma palavra de fé nem de esperança. E a palavra do Senhor nos diz aqui que essa língua que está entre os nossos membros, ela contamina o nosso corpo. Imagine, se tudo que eu falo vai trazer contaminação para o meu corpo, com maldade, eu também posso trazer uma unção sobre minha boca para que meu corpo seja alcançado com as bênçãos de Deus, com a cura divina, com a forma de prosperidade, com a forma de paz. Isso mesmo. A Bíblia Sagrada está dizendo que por essa língua nós abençoamos, por essa língua nós amaldiçoamos, por essa língua a gente coloca a existência de alguém em uma forma de falência, uma forma de... A carreira da pessoa pode ser destruída por causa de uma palavra. E nisso eu trago a você uma revelação nesse momento. Cuidado com aquilo que você fala. Não julgue, não aponte, não seja juiz, porque o Senhor não te colocou como juiz. E nisto, nós estamos enredados com os nossos lábios. O que é isso, pastor? Nós estamos presos. Porque aquilo que a gente fala é uma semente. E quando ela cai na terra, a terra tem por obrigatoriedade de dar fruto àquela semente que caiu na terra. Por isso que a gente não deve falar nada que seja de errado. A Bíblia diz assim, em Provérbios 6:2: Estás enredado com o que dizes, os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Eu não quero estar preso através de palavras que saem da minha boca, jamais. Mas eu quero estar livre, quero estar de uma maneira andando, voando para a glória de Deus. Quando nós estamos confiando em Deus, nós vamos declarar aquilo que é a vontade, aquilo que é a bondade, aquilo que é a fidelidade de Deus. Amados, a palavra do Senhor nos diz que a nossa boca, lá em Efésios, capítulo 4, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
Amados, nenhuma palavra que seja de maldição, nenhuma palavra que seja de morte, de destruição, mas sim aquilo que a palavra de Deus diz, e sim, unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmitam graça ao que ouvem. Quando eu falo, eu estou declarando que eu sou uma fonte. Que fonte é essa? Será que você é uma fonte de bênção? Será que você é uma fonte de murmuração? Se a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de murmuração. Quantas pessoas estão perdendo as bênçãos de Deus por falar demais, por querer o que sente, coloca para fora. Amados, é bíblico declarar para você que a boca do insensato é a sua própria destruição. Quando nós não temos a unção necessária de Deus, nós vamos começar a falar todo tipo de coisa que vem na cabeça e pensa que é inspiração. Provérbios capítulo 18, verso 7, a boca do insensato é sua própria destruição, e seus lábios um laço para a sua alma. Laço é feito e foi criado para aqueles que voam. Então, quantas pessoas estão presas, quantas pessoas estão aprisionadas porque um dia falaram uma palavra de maldição? Quantos pais amaldiçoaram seus filhos? Eu conheço um homem, né? Ele é vivo ainda, e numa conversa espontânea, ele declarou, esse meu filho nunca vai prosperar na vida, nunca vai ter nada, nunca vai conseguir nada. Misericórdia. Como é que um pai amaldiçoa o filho? E hoje eu vejo a situação do filho capingando, né, de uma maneira, precisando de ajuda, sofrendo, por quê? Um pai, em vez de abençoar, amaldiçoa. Uma mãe, em vez de abençoar um filho, uma filha, amaldiçoa. Quantas mães dizem assim, olha, quando você casar você vai ver, você vai pagar caro. Maldições. Nós temos um poder de vida e um poder de morte. Nós não podemos transferir maldição para ninguém, porque nós não fomos criados para isso. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Amados, poder na vida, poder na morte está na nossa língua. Então, se um homem ele tem o poder de vida e o poder de morte, porque é bíblico, a palavra do Senhor nos diz que, lá em Mateus capítulo 12, verso 35, diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Isso mesmo. A palavra do Senhor diz que o homem bom tira do tesouro boas coisas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então quer dizer que tem homens maus, tem homens bons, que sempre vai ter uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de conforto, uma palavra de refrigério, uma palavra de bênção. Mas também tem pessoas que vão tirar do seu coração, porque ele é mau, somente destruição. É aquela pessoa que nunca gera paz aonde chega. Aonde chega é contenda, dissensão, porfia, inimizade. Nisto, amados, a Bíblia Sagrada nos diz que, em Mateus, veja que eu estou falando somente a palavra. Eu não estou falando, pregando, ministrando. Eu acho, eu penso, eu imagino. Se qualquer pessoa fundamenta sua vida em cursos de pensamentos, de filosofias, de vãs sutilezas, está fadado ao fracasso. Está fadado à maldição. A verdade é essa. Mas quando nós estamos firmados na palavra de Deus, é dela que tiramos vida. É dela que tiramos o nosso norte. A Bíblia diz que essa palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quem vai andar em trevas? Ninguém. Só se eu quiser não ter a palavra como regra de fé. E a regra de fé não é somente aquilo que é para o meu agrado. Não. É aquilo que leva a Deus a se agradar das minhas obras. Isso mesmo. Mateus 12, 36 diz, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem aos homens darão conta no dia do juízo. Ninguém pode falar alguma coisa e pensar que vai sair ileso. Não. Tudo que nós falamos, o inimigo das nossas almas, ele diz, ele falou e agora ele é meu. Isso mesmo. Uma legalidade através de uma palavra. Vai trazer morte, vai trazer divisão, vai trazer uma forma de enfermidade.
Pessoas que muitas vezes falam do ímpeto do seu coração, e a Bíblia diz que o coração é terra enganosa. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos a convicção de andar em caminhos aplanados, em pastos verdejantes, águas tranquilas, e nós iremos descansar, isso mesmo, à sombra do Todo-Poderoso. Amados, pelas nossas palavras seremos justificados, ou pelas nossas palavras seremos condenados. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, verso 37, porque pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. É aquilo que estou falando, está escrito, e ela não falha, essa palavra. Seja a nossa palavra também. Sim, sim, não, não. Porque aquilo que não procede disto é do maligno. Mateus capítulo 5, verso 37. Tantas pessoas que ora na frente é uma palavra, por trás é outra palavra. Quando vai conversar com outra pessoa, outra palavra. Não tem fundamento, não tem constância, não tem firmeza naquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. Nós temos que nos olhar como Deus nos olha, curados, sarados, libertos, transformados para a glória de Deus. E isso, amados, a Bíblia Sagrada, ela diz, lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 10, pois quem ama a vida e quer ver dias felizes, refreie sua língua do mal, evite que seus lábios falem dolosamente. Cuidado com quem você se assenta, cuidado com quem você caminha, porque as pessoas muitas vezes estão te induzindo ao ódio, está te induzindo à morte, está te induzindo a ter uma palavra que muitas vezes a palavra que vai é a mesma que volta. Lembre-se, estamos na lei da semeadura. Tudo que eu falo, eu vou colher. Se eu aponto, serei apontado. Se eu julgo, serei julgado. Se eu lanço misericórdia, terei misericórdia. Se eu abençoo, a bênção estará sobre minha vida. Mas também se eu amaldiçoar, misericórdia, a maldição virá sobre minha vida. E isto, a palavra de Deus diz, em Provérbios, capítulo 21, verso 23, o que guarda a boca e a língua, guarda sua alma da angústia. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, se encontra nele sabedoria. E nós devemos falar somente aquilo que seja, que tenha louvor, que tenha graça, que tenha favor. Eu vou contar algo que é pessoal meu, né? Muitas vezes, eu como pastor, sou instigado a falar muitas coisas. Sou provocado. Mas o que é que eu faço? Mordo minha língua. Quem é da igreja Ministério da Palavra da Fé sabe o que eu estou falando. Para que eu não possa trazer maldição, nem que eu venha trazer julgamento de nada que está acontecendo. Você não vai me ver falando mal de ninguém. E nem da vida de outras pessoas. Porque da maneira que eu lanço uma palavra, aquela palavra vai ser voltada contra a minha vida. Então eu quero lançar a bênção. Eu quero lançar que as bênçãos de Deus repousarão sobre a vida daqueles que temem ao Senhor. E eu temo ao Senhor. E nisso, amados, o Senhor, ele abomina a língua mentirosa. O ímpio, ele está atento de uma maneira às nossas palavras. Qualquer coisa que você diga, alguém vai dizer, e não é crente? Já passou por isso? Você está falando alguma coisa, a ira vem, você solta algo, e aquela pessoa, oxe, tu não é crente? Por que está falando isso? Porque o inimigo, ele está atento. Se nós abençoamos, se nós amaldiçoamos, daquilo que nós temos como verdade, se andamos na verdade, andamos na luz. Se somos luz, não andamos em trevas. E se somos o sal dessa terra, como o Senhor diz, aonde nós estivermos é para dar sabor, amados. A palavra do Senhor nos diz assim, Salmo 39, verso 1. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença ou na presença do ímpio. Cuidado com quem você fala, cuidado com quem você se assenta. Salmo 1 diz assim, bem-aventurado, significa mais do que feliz,
o homem, a mulher, o jovem, que não anda no conselho dos ímpios. Cuidado quem você está sendo aconselhado, que não se detém no caminho dos pecadores. Cuidado do caminho que você está seguindo. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado aonde você está se sentando. Porque a mesa é um perigo. Muitas vezes as pessoas colocam mesas dizendo aqui vai ser bênção. E ali começa a porfia, começa a maledicência, começa o disse, me disse. E esse centro de fofoca vai trazer uma coisa que Deus abomina. Lá em Provérbios diz que a sétima coisa que Deus abomina é aquele que semeia contenda entre os irmãos. É aquele que causa inimizade. É aquele que causa contenda. A Bíblia diz, Provérbios 6, verso 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina: olhar altivo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Amados, Deus aborrece, Deus abomina. E como se torna feio quando alguém participa de uma reunião e sai dizendo isso, aquilo e aquilo outro, sem ter sido verdade. É um peso e uma responsabilidade, porque naquilo que falamos seremos julgados. O Senhor, Ele não quer que seus filhos semeiem contenda através das suas palavras. Provérbios 6,14 diz: no seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contenda, pelo que sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrado sem que haja cura. Amados, eu temo e tremo na presença de Deus, para que isso não aconteça na minha vida. Ser quebrado, ser de uma maneira que não haja cura. E isso é assim, ó, rápido. Coisas que a gente estava tão bem, pensar que não, caiu, que foi que houve? Alguma coisa saiu da sua boca que trouxe malignidade sobre sua vida. Cuidado com aquilo que seus lábios está produzindo. Os insensatos entram em contendas. Eu costumo dizer que eu dou um boi para não entrar numa briga e também dou uma boiada para não entrar nela. O Provérbios humano diz que dá um boi, né? E dá uma boiada para não sair dela. Entenda, não quero briga, não quero confusão, jamais. Porque se a gente não tiver paz dentro da gente, como é que a gente vai encontrar paz? A paz começa dentro de nós, através dos nossos lábios. Isso mesmo. Haja paz na minha casa, haja luz, haja cura, haja prosperidade. Nós seremos aquilo que sai da nossa boca. A Bíblia diz, em Provérbios, capítulo 18, verso 6, vai até o 8, viu? Diz assim: os lábios do insensato entram na contenda, por açoites branda a sua boca. Ou por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Então, muitas vezes, nós estamos ouvindo alguém falar mal de outra pessoa. Prepare-se. Quando você sair, você será o próximo. Você será a próxima vítima. Então, algo que você precisa compreender, beber um pouquinho d'água aqui. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 10, verso 20. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tão pouco no mais interior do seu quarto. O rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas dará notícia às tuas palavras. Até no mais escondido, se eu falar mal de alguém, vai existir algo como espiritual que vai levar minhas palavras e será julgada. E quando ela será julgada, terei uma recompensa, ou de bem ou de mal. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Das suas próprias escolhas. Se você escolhe falar mal, o mal você receberá. Se você escolhe falar bênção, a bênção será e virá sobre tua vida. Amados, se eu estivesse contando aqui, falando, ministrando, tudo aquilo que eu acho, eu penso, eu imagino, você poderia dizer: ah, isso aí eu não acredito.
Mas tudo que eu estou falando aqui é da palavra de Deus. Tudo que eu estou falando aqui é bíblico. O que é que ocupa o teu pensamento? O que é que ocupa a tua mente? Porque aquilo que ocupa a tua mente será o resultado da tua vida. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, se tiver irmão aí, está falando com você, viu? Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é que tem ocupado o teu pensamento? Ódio, rancor, indiferença, falta de perdão? Se livre disso. Se livre desse lixo, em nome de Jesus. Seja limpo, purificado pelo sangue do Cordeiro. A palavra do Senhor diz que, lá em Hebreus, se tivermos comunhão uns com os outros, Deus vai trazer a bênção, mas o que é que nos faz afastar da graça de Deus? Contendo raiz de amargura. Se há alguma amargura no teu coração, nada prospera. E o pior de tudo é que quem tem raiz de amargura adoece o coração. Quem tem raiz de amargura vai aparecer caroços, cânceres, nódulos. Isso é bíblico. Alguma pessoa pode estar dizendo, realmente, quando eu comecei a ficar com raiva, quando eu comecei a ter ódio, eu comecei a ter alguns sintomas que esse pastor está falando. Perdoe, libere. Você já tem a sua cruz, já é pesado o suficiente. O Senhor, Ele quer trazer vida. O crente deve usar a sua palavra, a sua confissão, porque Cristo, Ele conquistou algo tão precioso na cruz do Calvário, para que a gente pudesse estar perdendo a nossa paz, a nossa bênção, a nossa alegria, falando mal de A, falando mal de B, trazendo confusão, leva e traz. Não, amados. Entrega ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Quero dizer algo para você nesse momento, nessa manhã de segunda-feira. O Senhor é a minha vingança. Isso mesmo. É o Senhor que julga a minha causa. Em todas as causas, eu entrego na mão de Deus, porque Ele é o meu juiz, Ele é o justo juiz. E quando Ele julga, está julgado. Quando nós temos a convicção de que não falamos nenhuma palavra que veio trazer danos, é o Senhor que nos justifica. Isso mesmo. Mas quando eu abro a minha boca e começo a falar coisas que vai trazer morte, vai trazer doença, vai trazer enfermidade, e Deus vai dizer, Ele vai comer do fruto da sua boca. Hebreus capítulo 4, verso 14, diz a palavra do Senhor. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. O que é que você tem confessado na tua vida? Não tem, não posso, não sou, estou doente, vou morrer. Amados, se essa é a tua confissão, eu vou declarar a minha. Eu tenho, eu posso, eu sou e eu vou. Para onde a Bíblia diz que eu vou, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Não morrerei, mas viverei para anunciar as grandezas de Deus. Eu sou curado, sou sarado, sou próspero, tenho paz. Tudo que eu toco, abençoado está. Onde eu coloco a planta dos meus pés, o mal tem que sair, porque a unção de Deus está na minha vida e é maior do que aquilo que está no mundo. E tem mais, como foi ministrado ontem. Se andamos em santidade, o inimigo, ele sim, se afastará de nós. O inimigo não tem medo da tua eloquência, da tua palavra, da tua sabedoria, de maneira alguma. Mas quando começamos a ter a intimidade com o Pai e a santidade, entramos no Santo dos Santos através do sangue de Cristo, jamais abriremos a nossa boca para trazer uma forma de sabor, ou de morte, ou de maldição. Pega essa palavra nessa manhã. Amados, se você pode usar a sua confissão, também pode refrear todo o seu corpo. Você pode trazer vida aonde foi gerado morte. Você tem poder. Tiago 3, verso 2. Pois todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeçar na palavra, ou em palavras, esse homem é perfeito e é capaz de refrear todo o seu corpo. Sabe o que significa? O mal está acontecendo dentro do seu corpo. E ele diz, mal, refreia agora. Pare. Como Jesus fez com aquela figueira. Ninguém mais coma fruto de ti. Por quê? Porque ela estava dizendo que tinha frutos, ela tinha folha. E interessante que quem planta figos, quem sabe o que eu estou dizendo. Que a árvore, quando ela vai dar os seus primeiros frutos, antes que venha a colheita, a forma de abundância, ela tem alguns frutos que são bem deliciosos. E naquele momento, Jesus vê ela florida folhas. E naquele momento, Jesus diz, tem fruto,
porque ela está identificando que tem frutos. Chegando lá, não tinha nada. E Jesus disse, mentirosa, árvore mentirosa, seque-se. E ela secou. Então tudo aquilo que se levanta contra a minha vida, cai por terra, em nome de Jesus. Porque ando na verdade, ando na luz e ando no temor do Senhor. E nisso, quando alguém se levantar contra a tua vida, declare, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Toda palavra maldita levanta o escudo da fé, usa a espada da palavra. A Bíblia diz, talvez você tenha sido amaldiçoado, meu Deus, pelo seu pai, pela sua mãe, por um parente seu, dizendo que você não ia ser nada na vida, não ia ter nada na vida. A Bíblia diz que nós temos o poder de cortar toda palavra maldita. Isso mesmo, poder. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, se você está cheio de azeite, que é o Espírito Santo de Deus, corte nessa manhã de segunda-feira. Toda palavra que se levantou contra a minha vida, seja cortada agora em nome de Jesus. Seque para a glória de Deus. E nenhum mal vai prevalecer na tua vida. O Salmo 141, verso 3 diz, põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Sabe o que significa isso? Senhor, me ajuda na minha caminhada, para que eu não venha falar nenhuma besteira, nenhuma bobagem, para que eu não venha afrontar a vida de ninguém, para que eu não venha ser pedra de tropeço para ninguém. Então, Senhor, me ajuda na minha caminhada. Põe um guarda na minha boca, para que eu só possa falar aquilo que é bom, agradável e perfeito, para que eu possa atrair a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amados, iremos finalizar aqui, eu creio que já está na hora. E todos que estão nos ouvindo nesta manhã de segunda-feira, guarda os teus lábios, peça ao Senhor um vigia, para que possa frear a tua boca, dizer, não diga isso, não fale isso. Vamos produzir vida e não morte. E eu quero fazer um convite, né? Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui na rádio, lógico, e à noite nós teremos um culto de fé, culto de confissão, culto de oração, culto de guerra, isso mesmo. 19h30, você é o nosso convidado. Nós estamos ali confessando a vontade de Deus sobre nossa vida. E quarta-feira, 19h30, estaremos com esse projeto ou com essa forma de... Não é campanha, não queria dizer campanha não, mas é um projeto, né? Tempo de reconstrução. Fizemos algo com propósito, isso, propósito. Tivemos um propósito das muralhas de Jericó e nessa quarta-feira estaremos iniciando 52 dias. Foi o tempo que Neemias fez para reconstruir os muros de Jerusalém. 52 dias. Cada dia uma palavra específica, porque o livro de Neemias significa reconstrução, recomeçar. E o Senhor quer que nós possamos levantar os muros. Sejam os muros da minha vida, sejam os muros da minha família, sejam os muros do meu ministério, sejam os muros também dessa programação da rádio. Você pode estar conosco quarta-feira, 19h30. Convido você, escreva aí qual é a muralha que você quer que seja construída, reconstruída, reformada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vou falar aqui, Genilson. Se você deseja se tornar um semeador desta programação do Ministério Palavra da Fé, nosso Pix, 24 862 422 1000 contra 34. Toda semente vai gerar uma colheita, e toda colheita é através de uma semente. Faça isso e você vai ver que a sua vida será tocada por Deus em nome de Jesus. Estamos finalizando nessa segunda-feira. Ontem nós tivemos o primeiro dia da semana e possamos dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E algumas coisas serão acrescentadas na tua vida. Mas eu não quero acréscimo. Eu quero que o centro, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, reine sobre minha casa e minha família. Seja abençoado, receba a bênção de Deus, um dia de bênção. Que a graça do Senhor nosso Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre você, tua casa, em nome do Pai que nos deu a vida, em nome do Filho, Jesus, que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom de Deus na tua vida. Creia, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres, eu sou um milagre. E você?
Dê de paz. Profetizamos